Bom dia, na graça e na paz. Hoje é 11 de maio, é domingo. Domingo, você deve estar pensando, pastora, eu gostaria de ter paz. Eu gostaria de ter um tempo, tá muito difícil, tá complicado. Então eu digo para você, ei, o que você tem feito da sua vida? O que você tem buscado, procurado, feito, analisado? A palavra do Senhor diz em Mateus 10:34, Jesus diz, não pense que vim trazer paz à terra. Não, eu não vim trazer paz, mas espada. Então, para você, como vai acontecer uma libertação? Que enquanto estivermos nos apegado às coisas que nos tiram a paz, muitas coisas, a palavra do Senhor diz, né? Aquele que se apressa para enriquecer, cairá em ciladas. E você está esperando as bênçãos do Senhor, porque a promessa está feita, ela está garantida. Mas e a bênção? Como ela vai chegar? Quando nós dizer, Senhor, eu preciso mudar e renovar a minha mente, que é a alma. Eu preciso tirar as maldições familiares de dentro dela. Eu sempre falo isso na sexta-feira de desintoxicação espiritual, da cura, da libertação. Porque tem pessoas que estão lutando contra o ser humano, contra a família. Mas nossa luta não é contra a família, não. Nossa família não é contra o cônjuge, seus filhos. É contra principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando eu falo principado e potestade, eu não vou abrir aqui, é bem sério. Mas as pessoas perguntam, onde está isso? Você tem que procurar saber, ter curiosidade, porque muitas pessoas estão guerreando seriamente contra esse principado e potestade, mas a favor deles. Por quê? Porque não caiu a escama dos olhos. Luta contra, não sabe, vai correndo, trabalhando, lutando, quer pagar suas contas, mas não busca o sobrenatural. Então, Efésios 6:10-18 está falando da armadura de Deus. Porque o ser humano não pode continuar perdendo tempo de guerrear contra pessoas, mas dizer, forças espirituais do mal das regiões celestiais. Região celestial sou eu e você. Por que somos região celestial? Porque carregamos uma alma e um espírito dentro de nós. Então, forças espirituais do mal dentro de nós. Porque nós vamos levar para a nossa alma, porque dentro de nós está a alma e o espírito são muito valiosos. A alma é valiosa, o espírito é valioso. Então você é uma região celestial. Então está dizendo, ei, as forças espirituais que vêm, que você vê, que você ouve, não consegue trazer solução, vai acabar trazendo doença e enfermidade para o corpo. Por que tantos casais ou pais, filhos que guerreiam contra si, estão sofrendo porque a pessoa muitas vezes está em vício, está em prostituição, e a família começa a guerrear contra a pessoa, vai se cansar, vai deixar a alma triste e abatida. Então, eu digo para você, Deus não nos chamou para ser um observador, e sim um discípulo. E eu pergunto hoje, será que estamos comprometidos a ser um discípulo mais fiel do Senhor? Porque a palavra do Senhor é certa, é abençoadora em dizer que os olhos dele procuram o justo para encher os tesouros. Então Jesus quer libertar cada um de nós de qualquer coisa que nos afaste dele. Guerra espiritual envolve confrontar qualquer Deus feito por mãos, qualquer Deus que você pede. A palavra do Senhor diz que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Não vai. Então, digo para você, por que pedir a outros deuses, se ele quer ser o nosso único Deus? Por que quantas vezes dá errado em nossas vidas? Porque colocamos coisas que não estão na Bíblia. Será que aquilo que você confia está na Bíblia? Então é invenção. Então, seja obstáculo que atrapalhe o nosso relacionamento com ele, ele vem quer confrontar. Eu acredito, sabe, que nós podemos combater áreas de cativeiro. Quando muitas pessoas vivendo em correntes, amarrados. Então Jesus sempre quebrou essas correntes. Quando via demônios, Jesus os expulsava. Então por que muitas pessoas não crê, não acreditam que existe demônio? Existe. Então quando pessoas oprimidas, doentes, estão
a cada dia ficando mais enfermas. Jesus curava, Jesus continua curando. Então, quando Jesus via pessoas acorrentadas pelo pecado, você sabia que muitos estão acorrentados por vícios? E Jesus quer libertar, Jesus quer perdoar. E Jesus fazia isso. E depois ele capacitava as pessoas a irem e não pecar mais. Ai, como eu amo Jesus. Porque ele é tão real, mas olha, é tão certo. E ele é muito prático. Nós confundimos e muitas deixamos complicados. Ai, eu me dei conta de que estava sofrendo o cativeiro de laços da minha alma. Laços doentios, os quais eu precisava ser cortado. Mas como fazer isso se eu estava começando há 28 anos atrás? Como fazer? O que é um laço da alma? Em termos simples para você, é quando nossa alma se une a outra. Agora isso pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. A alma de uma mãe é unida do seu bebê, certo? Por isso que eu faço hoje o corte do cordão umbilical como mãe, na sexta-feira. Faço esse corte com o poder de Jesus Cristo de Nazaré, com a palavra de Deus, para que a pessoa desamarre. Como pode uma pessoa espiritualmente estar num cordão umbilical com sua mãe? Então, nós fazemos isso, mas então à medida que cresce, nós vamos se tornando adulto. Então o relacionamento com a mãe deve mudar, a fim de poder dar o coração à sua esposa, ao seu esposo. A alma do marido deve estar unida à da esposa, a fim de os dois poderem tornar-se uma só carne. Por isso, o perigo de relações sexuais antes do casamento, com outras pessoas. Então, esses são laços que nós podemos ter com nossos pais, laços bons, mas isso laços maus, laços que não são saudáveis, que ligam e unem nosso coração, que é a alma, em amor. Laços saudáveis, assim também podem ser criados na amizade, como ali no rei Davi e Jonatas. Os seus podem ser como irmã, uma amiga próxima. Existe sim um conhecimento tranquilo entre pessoas. Quando, porém, os laços de alma doentio se formam, há controle e medo em lugar de união e comunhão. As pessoas que eram cheias de vícios, complicadas, unem-se sexualmente, logo a pessoa vai estar também querendo vício, querendo aquilo, porque não notou que a alma foi ali feita uma união. Então, eles podem formar-se por meio de sexo ilícito, dependência doentia, relacionamentos que não tem nada a ver, abusivo, laços de alma doentios, deixam-nos a partidas de ter no futuro dores. Muitas vezes nós tentamos desatá-los sozinhos, mas nós temos aprendido que é melhor deixar que o Senhor passe a sua espada e rompa o que nos amarra. O que está te amarrando é do vício de maldição familiar. Somente Deus nos pode restaurar do quebrantamento e deixar-nos a ter soluções. Nós temos um sumo sacerdote fiel, compassivo, que conhece você, conhece o teu íntimo. Ele está disposto a usar a espada para romper qualquer coisa que afaste dele. Ele quer que todos os laços da alma doentio sejam rompidos. Então ouça, a fim de que somente o que é saudável permaneça. Aí virá sim a prosperidade, que é ausente de necessidade. Virá sim paz, vai embora aquela dor que você sente, aquela angústia que você sente. A palavra vem para curar, restaurar a sua alma. Então separa algum tempo para você estar na presença do Senhor, principalmente em cultos de libertação, de cura interior, de purificação. Purifica a sua vida. O Espírito Santo, ele vai revelar qual é o laço que está deixando você doente. Então vai usar, vai abençoar, vai liberar a espada, para que essa espada entre e destrua todo o mal que está te afligindo. No ministério de Jesus, muitas pessoas o serviam, mas também muitos o seguiam apenas por interesse. Ou seja, nem todos eram discípulos, nem todos eram realmente companheiros que podia contar.
que Jesus poderia contar com eles. Estes sempre estavam observando o que Jesus fazia. Ouça, eles não envolviam. Será que hoje tem pessoas que só ouvem falar do milagre dos outros, mas não tem coragem de buscar o seu? Não tem coragem de ter um tempo para a congregação dos justos que Deus ordena a bênção? Então são pessoas meros espectadores. Lamentavelmente, ainda tem aqueles que vão um tempo, vai embora. A situação vai ficar muito pior. Ainda hoje existe muitas pessoas que vão à igreja apenas para observar, outros para pedir, que é só pedir. Isso é um perigo, pois quando Jesus voltar, essas pessoas ficarão apenas observando. Vai ver Jesus voltar e não vão conseguir ir junto com a eternidade. E também havia outro tipo de seguidor, que eram os necessitados, os que buscavam Jesus por causa dos milagres. Em João 6,26, o próprio Senhor diz: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Eu hoje sou saciada pelo Senhor. Eu preciso estar com o Senhor. Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não posso acreditar que pessoas corram, trabalham, vai e vem. Cuidado, vai ser pego de surpresa. E a surpresa do diabo, ela dói, ela mata. A palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, está ao derredor rugindo como leão, buscando alguém para destruir. Então ainda hoje essas pessoas servem a Jesus, interessados no que ele proporciona. Ai, que triste. Entretanto, há aqueles que estão comprometidos com a obra, que amam a Cristo, enfrentam tempestades, mas não negam seu Senhor. Quantos vão negar no dia que chegar a dor? Quantos têm negado porque gosta? Eu não vou na igreja porque eu gosto de uma cerveja. Eu não vou na igreja porque eu gosto de uma cocaína. Eu não vou na igreja porque eu gosto de uma maconha. Eu não vou na igreja porque eu sou mentiroso. A palavra do Senhor diz: venha como você está, e eu farei a obra, diz o Senhor. Mas não deixe de vir. Você tem sim uma libertação esperando por você. Portanto, não seja um observador, nem um necessitado, um mendigão, nem ainda um discípulo que busca satisfazer seus interesses, ou que vai aos cultos atrás de revelação. A maior revelação é ler a Bíblia Sagrada. Ela fala, é Deus falando comigo e com você. Honre ao Senhor e seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, meu Deus, a nossa cura brotará sem detença. E você vai dizer: Deus, e Deus vai dizer: eis-me aqui, fala que eu te escuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua presença, Senhor, nos constrange, nos deixa um Pai tão feliz. Quando adoramos na companhia de outros irmãos, quando estamos junto com outros irmãos na tua presença, Senhor, que maravilha, Pai. O seu Espírito vive no coração de cada um e vive ali no ladinho da alma, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vive na comunidade da igreja, que o Senhor vai liberar a bênção na congregação do justo. Senhor, quando cristãos se reúnem, o Senhor está presente de um jeito especial. Senhor, a adoração na companhia de outros irmãos e crentes do Senhor é muito mais significativa do que a adoração solitária. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu tenho uma igreja para congregar. Eu tenho liberdade para falar do Senhor. E nós encontramos toda semana na tua presença para adorar em espírito e em verdade, Senhor. Porque ali nós ficamos quietinhos para ouvir a tua palavra. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aleluias! Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. O nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.